Como vota o vereador Admilson? Boa noite, presidente. Cumprindo o meu ego de vereador aqui nessa casa, com cumprimentos da lei, eu acompanho o Tribunal de Contas, pela rejeição das contas do Rogério Cruz. Como vota o vereador Edson Márcio de Almeida? Do mesmo modo, entendo, como o vereador Admilson falou, também acompanho o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Como vota o vereador Emerson Silva Santos? Senhor presidente, eu voto pelos mesmos argumentos apresentados pelo relatório prévio do Tribunal de Contas do Espírito Santo pela reprovação das contas do prefeito Rogério Cruz. Como vota o vereador Emanuel Garcia? Senhor presidente. Abra a palavra, né? Você quer falar, né? Oi, antes de mais nada, antes de passar o meu voto, quero justificar aqui, né, deixar aqui o meu respeito ao ex-prefeito Rogério Cruz. Sabemos que ser prefeito, ser gestor de um município não é fácil, disputar uma eleição não é fácil, e o ex-prefeito esteve no comando da gestão do nosso município durante 8 anos e deixou a sua marca no município de Una, contribuiu para o município de Una e para toda a nossa comunidade de Una por todo o seu feito durante esses 8 anos. Então, assim, por mais que nós tenhamos proximidade, né, contato, um bom relacionamento, não temos nenhum tipo de animosidade, mas nós temos que fazer cumprir com as nossas leis e regimentos dentro do nosso município de Una. E mediante e seguindo a coerência do meu voto, mediante todas as outras prestações de contas, passo a justificar o meu voto, então, de forma técnica. Farei de forma bem simples e rápida, haja vista que o Tribunal de Contas, né, por todas as alegações apresentadas na defesa do nosso ex-prefeito Rogério Cruz Silva, os seus embargos, e mesmo assim, a primeira Câmara, a segunda Câmara, né, o plenário do Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, o núcleo de contas, né, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, manteve, então, pela aprovação da rejeição de contas do ex-prefeito. Então, só para poder justificar de forma bem rápida, senhor presidente, só gostaria de fazer a leitura aqui, só para que as pessoas, né, que estão nos acompanhando pelas redes sociais possam entender o motivo, porque eu gosto e quero deixar bem claro que nós não estamos julgando e rejeitando a prestação do ex-prefeito Rogério Cruz aqui como uma forma dolosa, maldosa, como uma forma que levou, né, no termo popular, dinheiro do município. Não é isso que está sendo julgado aqui. O que está sendo julgado aqui é uma questão administrativa, questão de gestão. Então, só para que as pessoas entendam isso. Então, o Tribunal de Contas, ele coloca, né, no seu parecer, essa rejeição pelo seguinte fato. Eu vou pular aqui, eu ia fazer umas considerações aqui, mas eu vou, para poder não ficar muito cansativo, eu vou pular direto aqui, só para que as pessoas entendam. Então, diante de todo exposto, o que o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público de Contas, ele coloca? Seja emitido, né, um parecer prévio, recomendando-se ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Executivo Municipal de Una, referente ao exercício de 2016, sob responsabilidade de Rogério Cruz da Silva, na forma do artigo 80, inciso 3º, da Lei Complementar número 621 de 2012, artigo 71 do inciso 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Sejam ainda, nos termos do artigo 87, inciso 6º, da Lei Complementar 621 de 2012, expedidas, né, as determinações ao chefe do Poder Executivo. Gostaria aqui também, só de ressaltar o seguinte ponto aqui, para poder ficar bem justificado também. O que o Ministério Público e o Tribunal de Contas colocou aqui como irregularidades, tá?
volto a ressaltar aqui, o que está sendo julgado aqui são irregularidades de gestão. Primeiro, a ausência de controle das fontes de recursos evidenciadas no demonstrativo do superávit e déficit financeiro encaminhadas no anexo do balanço patrimonial consolidado, né, no seu item 6.1 do RT número 34 de 2018. Segundo ponto, despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres de mandato sem suficiência de disponibilidade de caixa para pagamento. E um outro ponto, a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino abaixo do limite mínimo constitucional. E aí o Tribunal de Contas também vem aqui e pede, então, recomenda ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da Prefeitura Municipal do exercício 2016. Senhor presidente, pela simples explanação, por todo esse exposto, eu não poderia deixar de manifestar o meu voto de forma técnica, acompanhando, então, o entendimento técnico e ministerial, conforme os técnicos, né, do Tribunal de Contas, né, do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade, que é o N-Contas, bem como as câmaras do Tribunal de Contas, bem como o Egrégio Plenário, bem como o Ministério Público de Contas. Então, eu sigo, então, o parecer da Comissão de Finanças, rejeitando a prestação de contas anual do prefeito, exercício 2016, de responsabilidade do ex-prefeito municipal Rogério Cruz, por se acharem ilegais, irregulares e não ordenadas de conformidade com a legislação vigente. Por esse exposto, mediante o juramento que nós fizemos aqui no início do nosso mandato, em seguir a Constituição, a legislação, eu sigo, então, o parecer da nossa Comissão de Finanças. Vereador Gilvan. Boa noite, presidente, público presente, aquele que nos assiste nessa noite. Se falando em Tribunal de Contas, eu trago para minha memória, eles são técnicos. E aqui nós se tratamos de política. Eu vejo que uma palavra que eu tenho comigo, tenho carregado em meu coração, senhor presidente, vereadores e público presente, é uma palavra chamada gratidão. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de um dia representar uma associação, uma sociedade, um povo. Então, senhor presidente, antes de eu manifestar o meu voto, eu quero te dizer o seguinte: eu sou muito grato às coisas em que as pessoas fazem por mim. Se eu fosse usar as palavras do vereador Emanuel, eu poderia manifestar o meu voto e ponto final. Mas se entramos em debate, em discussão, então eu fico aqui imaginando o seguinte: um prefeito, ele funciona com um grupo de pessoas, mas infelizmente, só paga o pato aquele que tem poder de assinar. E fica um alerta para todos os prefeitos que vai ouvir esse áudio, que vai ouvir esse vídeo, da seguinte forma: ou você tem amigos, ou você não tem amigos. Usando as palavras do vereador Emanuel, o qual, em uma das suas palavras, disse que não houve roubo, não houve desvio de verba, onde essa Câmara era taxada como Câmara de corruptos, de bandidos, onde ninguém saiu preso desta Casa de Lei. Fica aqui meu desabafo, e agora eu vou manifestar o meu voto. O meu voto se chama gratidão. Senhor presidente, por eu não sou técnico, ser político, o meu voto nessa noite é a favor de Rogério Cruz. Por que a favor de Rogério Cruz? É um homem em que foi prefeito do município durante 2 mandatos, onde tinha diálogo com essa Casa de Leis. Por isso que o município não se parou. O município deu continuidade, dando continuidade a outros prefeitos que se passaram. Então, senhor presidente, eu, como não sou técnico, sou político, eu voto a favor e contra o Tribunal de Contas. Sou a favor das contas de Rogério.
Ponto. Por que eu sou a favor da conta de Rogério? Porque não houve roubo, não houve desvio de dinheiro. Só houve apenas que ele poderia ter gastado e não se gastou. Porque a educação se fala que é 25%. Então fica aqui o meu voto a Rogério Cruz, o qual eu já tinha falado com o vereador Tuica, eu não mudo, a minha opinião é uma só, e eu sou grato a ele também, porque lá atrás, em 2016, quando eu estava trabalhando em um jornal no município de Iuna, ganhando um valor muito abaixo daquilo que eu merecia, esse homem, o qual hoje está tendo a sua conta rejeitada, foi ele que me deu a oportunidade de ter um salário digno, de ter um salário onde eu podia tratar da minha família com mais tranquilidade. Então, jamais, da infância que eu vivi, da vida que eu passei, chegar nessa casa e votar a favor de um tribunal de contas, sendo que eles são técnicos. Se eu quisesse ser técnico, eu tinha estudado para ser técnico. Mas como eu estou aqui, foi a política que me trouxe aqui. Então, uma raiz de eu estar nessa noite, eu trago a minha memória. Ele fez parte da minha infância, fez parte da minha vida. Fica aqui meu voto favorável a Rogério Cruz. Isso que eu tinha para essa noite. Com o voto do vereador Elton. Boa noite a todos, boa noite, visitantes. Eu fico só pensando, igual o Giovanni falou, quem paga o pato é só o prefeito, né? E assim, na época do estamos juntos, bater nas costas, ninguém aparece a favor. Mas, infelizmente, o meu voto é junto com o Tribunal de Contas. Como vota o vereador Jonathan? Senhor presidente, eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Leonardo? Senhor presidente, eu queria que, eu acho que o Rogério até saiu, queria até que ele tivesse aqui para me falar. Tipo assim, eu queria até parabenizar ele pelas palavras que ele falou ali, e tipo assim, que serve, que hoje eu vou levar isso como exemplo daqui, entendeu? Eu vejo assim, igual ele falou da gratidão, falou ali de às vezes ter que lembrar a pessoa. Samira está aqui, a sobrinha dele, está aqui representando ele. Então, às vezes, assim, de você ter que falar com a pessoa, de lembrar, às vezes, alguma coisa que ela fez, às vezes, na hora que a pessoa mais precisava, para ter um voto ali hoje, a pessoa na situação que está. Então, assim, eu vejo hoje, e eu vejo assim, eu não falo nem da gente que está aqui hoje, falar assim, ou dar até expressar o voto, mas eu falo assim, eu acho que pessoas que participou do governo do Rogério, que, igual o Giovanni falou aqui, ele não roubou, ele não levou nada para casa, eu vejo assim, eu acho que hoje essa Câmara tinha que estar cheia de pessoas que teve a oportunidade no governo do Rogério e que hoje está aqui sozinho. É por isso, senhor presidente, que eu quero tirar a política da minha vida. Porque eu não quero isso para mim, não. Eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero isso para o meu maior inimigo. Então, assim, falei aqui desde o início, quero acompanhar o Tribunal de Contas em todas as contas que tiver aqui nessa casa. Eu sou bem, assim, humilde para poder reconhecer, assim, Samira, eu não tenho conhecimento nenhum em relação a esse processo, até mesmo porque eu não sou da área, eu não sou formado, eu não conheço, eu não sei, em relação ao projeto eu sou um analfabeto. Então, assim, eu acho que se eu falar sobre ele e abrir ali e querer me expressar aqui, eu vou estar sendo uma pessoa covarde, entendeu? Então, assim, mas deixa aqui, eu quero parabenizar o Rogério, só pela atitude dele estar aqui hoje, de cara limpa
e assim, uma coisa que me chamou muita atenção, sozinho. Porque se ele tivesse no governo, se ele fosse prefeito, isso aqui estava rodeado de gente em volta dele. E se eu tivesse feito parte do governo dele, hoje eu votaria a favor dele. Entendeu? Então, assim, é só uma opinião, o meu voto é a favor do Tribunal de Contas, mas deixo aí meus parabéns e minha gratidão a ele. Como vota o vereador Matheus Fonseca? Boa noite a todos, colegas vereadores, público em casa. Então, no dia que eu tomei posse aqui, 2021, eu fiz um compromisso e eu disse que eu seria técnico, minhas votações seriam técnicas, 2021, 22, 23 e 24. Então, até 31 de dezembro de 2024, qualquer conta de qualquer prefeito que entre nessa casa acompanharia o Tribunal de Contas. Na votação que eu não estava, dia 24, eu acho, foi até no dia que meu filho tinha nascido, tive problemas pessoais, não estavam aqui, algumas pessoas me criticaram que eu fugi do pau. Então, eu não fugi não, gente. A minha votação, pela de hoje, vocês sabem. Então, eu ia acompanhar o Tribunal de Contas, assim como eu acompanho hoje, assim como eu acompanho a próxima que vai vir do Coronel, assim como eu acompanho até dia 31 de dezembro de 2004. Eu só queria fazer uma fala, concordo perfeitamente com o Leonardo falou. É muito triste a gente ver a situação que Rogério hoje sozinho aqui, problema de saúde, a gente até se comoveu, a gente estava na sala ali conversando, você se comove da situação, porque realmente, quando você tem poder, você tem muita gente próxima de você. Quando o seu poder diminui, as pessoas estão do seu lado, muitas vezes some. Então, isso é triste, isso para a gente começar a pensar até na nossa vida, que hoje a gente está na vida política, que será do nosso futuro. Então, eu deixo aqui, presidente, eu acompanho o Tribunal de Contas, e já quem quiser saber todos os meus votos até dia 31 de 2024, 31 de dezembro de 2024, será sempre acompanhando o Tribunal de Contas. Como vota o vereador Paulo Henrique Leocádio? Concordo plenamente com o Leonardo disse. Queria parabenizar o Rogério também por 8 anos ser prefeito de Una, não é fácil, 2 eleições e ser eleito com a ampla maioria de votos, mas infelizmente no tribunal, na questão de contas teve o erro, e como o erro existe, eu não posso ser aqui conivente com o erro, igual eu falei sobre as contas do prefeito Coronel Wellington, entendeu? Então, eu voto com o Tribunal de Contas. Obrigado. Como vota o vereador Valci Montoni? Boa noite, presidente, vereadores. A realidade, gente, é o seguinte, é uma situação complicada. Às vezes a gente vê a situação, do Rogério. O que acontece? Admiro a pessoa dele, ter vindo aqui para se explicar, mas o que acontece? Eu gosto dele, sou amigo dele, mas eu não posso ir contra o Tribunal de Contas, certo? Bom, por 10 votos a 1, 10 votos a 1, só o voto não do Giovanni, o decreto legislativo 03/2022, que acompanha o parecer do Tribunal de Contas, foi aprovado.